Vamos abrir as nossas Bíblias ali em 1 Pedro, onde já foi lido pelo pastor Ricardo. Nós vamos focar nos versículos de 10 a 12. 1 Pedro 1, de 10 a 12. Vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado a Deus por esse culto tão especial de rever irmãos, depois de uma semana, em muitos casos, um final de semana em que nós já celebramos a cantata das crianças e nos alegramos com tudo que o Senhor fez nesse ambiente de festividade, de gratidão pelo Natal, pela chegada de Jesus, teu Filho em carne, celebração dos nossos irmãos haitianos, ó Deus, e tudo que o Senhor está fazendo ali, por meio do pastor Joelcio, nesse acompanhamento, e pastor Michelei, na supervisão e cuidado desse grupo, como nós nos alegramos com pessoas que se achegam ao Senhor, e crentes também que encontram acolhimento entre teu povo. Ó Deus, agora ao abrir tua palavra, que nós possamos realmente ouvir do Senhor nesta manhã, para o nosso encorajamento, para nosso crescimento e santificação em Cristo Jesus. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Quando foi a última vez que você foi totalmente surpreendido por um grande presente? Talvez você nem imaginava os preparativos que o pessoal estava fazendo. De repente você até via uma caixa na sua sala, um envelope ali no canto, e não imaginava que aquilo se destinava a você. E aí chegou o grande dia em que talvez a sua família ou amigos entregaram aquele presente em suas mãos e falaram: é para você esse presente. Você tirou o embrulho, abriu aquele presente e nem conseguia imaginar o que tinha dentro, muito além do que você poderia esperar ou imaginar. Talvez recentemente alguns filhos se juntando e pagando uma viagem dos sonhos para seus pais no aniversário de casamento, ou algum outro presente que era muito além do que você imaginava e te pegou totalmente de surpresa. A gente vai falar hoje sobre a maior surpresa, o maior presente de todos. E isso foi muito além de que simplesmente a compra de um presente num único momento. Foi realmente um projeto ao longo dos séculos, e empresas e governos têm seus projetos secretos, em que nem as pessoas que estão trabalhando sabem toda a dimensão do projeto. Está aqui a imagem do primeiro PC da IBM, que foi o primeiro computador pessoal que eles desenvolveram no início dos anos 80. E era um projeto secreto, e as pessoas, os engenheiros em um lugar, trabalhando em cima do teclado, nem imaginando para que servia aquilo, e as outras pessoas trabalhando em outros componentes do computador. Tinha um grupo separado na Flórida, que não se comunicava com a boa parte do restante da empresa, para trabalhar totalmente em secreto. Então, cada um só sabendo uma pequena parte desse grande projeto, o conhecimento estritamente com base na necessidade do saber. E hoje eu quero falar sobre o maior projeto de todos, que é o maior presente de todos, que é a história, a obra da salvação. E essa obra, ela forma o espinho dorsal de toda a Bíblia. Esse projeto começa em Gênesis e vai traçando pelos milênios até os evangelhos e até então o fim.
E as pessoas que faziam parte desse projeto no Antigo Testamento, esses só podiam imaginar o que eles estavam participando. Muitos eram os crentes no Antigo Testamento que colocaram sua fé no Deus de misericórdia, no Deus Santo, que poderia perdoá-los e justificá-los pela sua fé, mas não imaginava a plenitude de tudo que Deus estaria realizando, inclusive usando as suas próprias vidas para abençoar um povo ainda por vir. Então vamos hoje para esse presente. Nós vamos desembrulhando aos poucos, ao longo dos versículos de 10 a 12. Vamos começar, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Esse presente é a salvação graciosa de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então nós pegamos o pacote, nós tiramos o papel de embrulho, abrimos a caixa e o que você vê lá dentro? Esse grande presente é a salvação. Se você olhar um versículo anterior, versículo 9, fala: obtendo o alvo dessa fé, isto é, fé em Jesus, a salvação da alma. Esse é o presente. Você é uma alma eterna, uma alma unida a um corpo, mas essa alma criada por Deus, ela vai perdurar para toda a eternidade. E a realidade é que quando nós nascemos, a nossa alma não está em comunhão com Deus. A nossa alma não está bem com Deus. E nossa alma não tem condições de passar a eternidade na presença de Deus, em comunhão com Deus. Então precisa da salvação da sua alma, para que você possa então ter vida com Deus, de conectar-se com Deus. E isso eternamente. Esta é o presente que nós temos. Muito se fala na carta de 1 Pedro sobre a salvação que ainda virá, quando nós seremos salvos plenamente da presença do pecado, de qualquer influência do mal. Quando Jesus retornar e nós vamos ser ressurretos para passar a eternidade livre de qualquer empecilho do pecado. E o versículo aqui fala que isso é a graça destinada a vocês. Pessoas como Moisés, Davi, Isaías e muitos outros, diz aqui que eles indagaram, eles investigaram e falavam em profecia a respeito dessa graça. Esses homens foram atrás, eles estavam sempre examinando o assunto dessa graça, mesmo sem entender completamente a sua dimensão. Esse é o presente, a salvação pela fé em Cristo Jesus, que os profetas indagaram e investigaram. Agora, nós vamos tirar o presente da caixa. Vamos olhar um pouco esse presente maravilhoso, seus detalhes. Versículo 11. Investigando qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Então as buscas, as investigações dos profetas giraram em torno de algumas perguntas que eles tinham. E as respostas vinham pouco a pouco a partir da revelação do Espírito Santo, chamado aqui o Espírito do Cristo, que estava nos profetas, dirigindo suas reflexões e suas expressões escritas nas palavras das Escrituras. E eles investigaram, diz, qual a ocasião. Esse termo, qual ocasião,
é uma pergunta muito genérica, ela pode ser traduzida o que, o qual, ou ainda a palavra quem. E eu acredito que talvez quem até seja uma melhor tradução aqui. Quem? Quem é esse Cristo que virá? Ao longo das Escrituras, essa figura vem sendo apresentada de forma progressiva até nós. Talvez o primeiro momento em que ele se apresenta é lá em Gênesis 3,15, depois que Adão e Eva caem no pecado, e diz ali a palavra de Deus que a descendente da mulher, o filho da mulher, a semente da mulher, vai pisar a cabeça do serpente, de Satanás. Ele vai derrotá-lo. Um ser humano nascido de uma mulher vai resolver o problema. Mais para frente, no livro de Gênesis, nós entendemos que esse ser deveria ser um descendente de Abraão, para ser um canal de bênção para todas as nações. Mais para frente, no final de Gênesis 49, nós sabemos da figura de um rei que vai sentar sobre o trono. Esse rei, ele vem da tribo de Judá, e ele vai reinar não somente sobre o povo de Israel e de Judá, mas sobre todas as nações. Quem é essa figura? Mais para frente, no livro de Deuteronômio, Moisés fala que vem depois de mim um profeta como eu, vocês devem ouvi-lo. Da mesma forma que Moisés trazia uma aliança de vida ou de morte, esse profeta traria em sua pessoa a mensagem que dividiria a vida eterna da morte eterna. Mais para frente no Antigo Testamento, Deus faz grandes promessas a Davi. Em 2 Samuel, capítulo 7, ele faz uma promessa dizendo que um dos seus descendentes teria um reino eterno que nunca teria fim. Em Isaías capítulo 9, os profetas traziam para nós que esse rei, ele teria atributos tanto divinos quanto humanos, numa única pessoa. Em Isaías capítulo 9, 6 e 7. Miqueias disse que esse homem, essa figura, esse Cristo, nasceria na cidade de Davi, de Belém. Pouco a pouco, essa pessoa, esse quem, vem sendo revelado com maior clareza. Um ser humano, um descendente de Abraão, da tribo de Judá, profeta como Moisés, descendente de Davi, homem e Deus, numa única pessoa, vindo a nascer na cidade de Belém. Que maravilhoso esse quem que os profetas apresentaram. E qualquer pessoa sabe, qualquer criança sabe, aqui no Piba Kids, a resposta a esse quem é Jesus. Ele é o único que preenche todas essas características do Cristo prometido. E quando? Outra pergunta. Quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito? Quando isso vai acontecer? Ao longo do Antigo Testamento, várias vezes fala dos últimos tempos. Isso vai acontecer nos últimos dias, falando de um período em que Deus faria muitas coisas. Talvez para o profeta Daniel, Deus falou em até mais detalhes, falando para ele sobre semanas de anos e mais detalhes do tempo. Mas para os profetas o tempo era um mistério. Quando isso vai acontecer? O efeito é que quando nós olhamos em retrospectiva para o Antigo Testamento, esse quando se torna até mais claro para nós. Mas para os profetas era um mistério. O Espírito Santo diz aqui, revelou para eles os sofrimentos que o Cristo teria que suportar
e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Os profetas falavam claramente pelo Espírito Santo que o Messias primeiro sofreria e depois experimentaria sua glória. E nós temos alguns textos aqui da palavra de Deus. Olha o Salmo 22. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram minhas mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando, repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Mas no final daquele salmo fala de glória, de salvação e das nações se curvando diante do Rei Senhor. Versículo 27, os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a Ele se converterão, diante dEle se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. A gente também poderia olhar para Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, o Cristo. Prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Mas sobre esse mesmo Cristo se fala, Salmo 110:1, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Sofrimentos e glórias. Para os profetas, muitas vezes se mistura no escrito, de forma que parece que é tudo junto, que esse rei teria logo sua glória. Mas a gente sabe pelo Novo Testamento que há uma distância maior. Talvez duas ilustrações nos ajudam a pensar em profecia do Antigo Testamento. Uma é a ideia de picos e vales numa cordilheira mais distante. Você olha numa distância e você vê os vários picos, mas você não consegue dimensionar a distância entre esses picos. Assim, no Antigo Testamento, muitas vezes o sofrimento do Cristo, sua glória na ressurreição e sua glória final na sua volta se misturam ali na página, de forma que vemos os picos, mas não vemos claramente as distâncias entre os picos. Outra ilustração que o Novo Testamento usa é a ideia da sombra. Colossenses 2:17 fala das coisas da lei servindo como sombra, mas a realidade, o corpo mesmo, é Cristo Jesus. Então os profetas olhavam esses picos, olhavam como olhando para as sombras, falando de sofrimentos e falando de glória no Cristo. E uma coisa que vale a pena a gente parar aqui, é apreciar esse presente e ver que esse presente, ele vem com um lado de sofrimento e outro lado de glória. Lembrar que para todos os seus discípulos, existem esses dois lados do seguir a Cristo. Sofrimento e glória. Jesus fala que quem quiser segui-lo deve tomar a sua cruz diariamente, todos os dias. Negar a si mesmo e segui-lo. Como discípulos de Jesus, estamos sempre prontos a abrir mão do nosso eu, dos nossos interesses pessoais, para obedecer a Jesus. E isso pode nos levar a determinadas privações, isso pode nos levar a sofrer, isso pode custar até a nossa própria vida. Mas nós entendemos que o Evangelho tem esses dois lados. E se nós sofremos com Cristo, com Ele também viveremos e participaremos da sua glória. Tantas vezes nós queremos glória sem o sofrimento. Nós queremos a coroa de Cristo, mas sem a cruz do Cristo.
Mas olhando bem os detalhes desse presente, desse projeto, entendemos que o sofrimento e a glória vêm juntos. Nós vamos receber a glória no futuro. E por enquanto nós estamos dispostos, por mais que a vida cristã é deliciosa, por mais que apreciamos libertação de tantas coisas negativas em nossas vidas, por mais que podemos desfrutar de bons relacionamentos e o consolo da igreja, bênçãos na família, nós sabemos que esta vida aqui ainda pode envolver o lado do sofrimento. Mas fazemos isso com Jesus, por fidelidade a Cristo, porque nossa glória com Ele virá. Agora, por fim, nós já abrimos a caixa, nós tiramos o presente e apreciamos alguns dos seus detalhes. E agora vamos aceitar e tomar posse do presente. Vocês cristãos são os privilegiados da revelação da graça. Versículo 12: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos desejam contemplar. Você aprecia os detalhes do presente, você se admira tanto que demora a cair a ficha de que esse presente é para você. Você pode ter esse presente. É para sua bênção, é para seu benefício. Olha que maravilhoso. Daniel capítulo 12. O Senhor falando para ele, versículos 9 a 13, diz assim: eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu: siga seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Quanto a você, siga seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança, ressuscitará. Esse mesmo Espírito que revelou as glórias dos crentes, conectadas às glórias do Messias ressuscitado, é o Espírito Santo que anuncia pela pregação do Evangelho as boas novas aos eleitos de Deus. Esse mesmo Espírito dos profetas foi o Espírito que capacitou alguém para falar para você do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra da salvação chegou pelo mesmo Espírito, por um pregador ou por uma evangelista que levou a palavra até você. Pode ter sido sua mãe, seu pai, seus irmãos, primos, um vizinho, um amigo ou alguém desconhecido. Mas o Espírito Santo estava presente naquela mensagem, convencendo seu coração e sua mente. E você abraçou o Evangelho. Diz aqui que são coisas que os anjos desejam contemplar. Essa frase é maravilhosa. A palavra dá a ideia de anjos inclinando, querendo ver mais, saber mais. Como se você, ao abrir seu presente, tenha uma criança aqui olhando pelo seu ombro para ver junto o que é aquilo. Pense em quantas vezes que os anjos eram instrumentos de Deus para avançar os planos da salvação, para levar alguma revelação,
para alguma pessoa dentro desse grande projeto. Mas falam que os anjos não têm toda a visão. Os anjos não estavam ainda contemplando a plenitude desse plano. Os anjos não sabem, os demônios não sabem. Só Deus sabe. 1 Coríntios 2, 9 e 10, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Isaías 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Salmo 31, 19, como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Deus tem coisas maravilhosas preparadas para você. Você está só começando a apreciar esse presente. Aqui e agora, na presença do Espírito Santo na sua vida, em várias vitórias, no privilégio de servir a Deus, de viver esta vida com Deus, mas é só o começo. E ninguém jamais viu, ouviu tudo que Deus tem planejado. E os anjos estão tão curiosos quanto nós, talvez até mais, para saber o que vai acontecer. Como nós temos um privilégio, sabe uma coisa? Biblicamente, anjos não podem se converter ou ser salvos. Se um anjo cai, ele não pode ser salvo. Deus não enviou seu Filho Jesus para morrer pelos anjos caídos, mas sim pelos seres humanos. Isso é um privilégio do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, de ser comprado de volta, salvo eternamente por Deus. Que privilégio que nós temos. Outra aplicação importante nessa altura é lembrar de que muitas pessoas em falsas religiões vão atrás dos anjos para conquistar algum conhecimento maior. Vão atrás de anjos ou demônios para tentar aprofundar nos mistérios espirituais. Mas a Bíblia afirma que os anjos não sabem todo o quadro, que Deus reserva para si mistérios, e que nós somos os privilegiados, e que Deus revela seus mistérios através do Espírito Santo, através da palavra de Deus lida e pregada. Você quer saber os mistérios de Deus? Você quer entender tudo que se pode compreender a respeito dos planos de Deus, o que Deus revelou? Você não precisa correr aos anjos, ou alguma religião misteriosa que interage com os demônios. Não, você pode ir para as páginas da Bíblia. E com o Espírito Santo em você, você pode ter acesso aos mistérios de Deus. Talvez você já fez aquela pergunta: se eu pudesse voltar no tempo, para onde eu iria? Onde você iria? Se você pudesse voltar no tempo, se tivesse uma máquina de tempo, se essa porta aqui desse acesso um portal que você sairia do outro lado em outra época, talvez uma época bíblica, você queria estar ali com Moisés para ver o mar abrindo, você queria estar ali talvez vendo Davi matar o gigante Golias. Eu não sei onde você iria, mas é curioso pensar que
provavelmente, se Moisés, Davi, Isaías, qualquer um dos profetas do Antigo Testamento, se eles pudessem escolher, provavelmente eles queriam ser você. Com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. De desfrutar das coisas que eles falavam em parte, conhecendo em parte, mas você pode apreciar de uma forma pessoal e plena. E isso é maravilhoso. E por fim, lembremos também que esse presente é um presente que deve ser dividido com outros. Essa graça que nós recebemos, esse presente, ele é inesgotável. Ao tomar posse, ao possuir esse presente, você se torna também um canal da graça de Deus, que você pode presentear outros, e outros, e outros, com a mensagem de Deus. E com tudo que Deus inspirar em você e te capacitar para realizar no serviço a Ele, ao povo dEle, a obra missionária, você está sendo um canal dessa graça, desse presente que se doa também a todos. 2 Coríntios 6:15 diz: graças a Deus pelo seu dom indescritível. Então, queridos, está ali aquele presente lindo, embrulhado, especial, com laço. Muitos viam, talvez levantavam e sacudia para tentar tirar alguma informação. E esse presente ficou ali, e no tempo certo, foi entregue a você. A revelação da graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Querido irmão, nesse Natal lembremos, Jesus é a graça de Deus revelada a você. É para você abrir e aproveitar esse presente e repartir com os outros esse dom indescritível. Saiba, meu irmão, minha irmã, do privilégio que você tem de conhecer essa graça revelada por meio de Jesus.